Olá para quem está nos assistindo, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado aqui do MCD Advogados e eu vou conversar com vocês hoje sobre um caso polêmico que está tendo na mídia, por isso nós fizemos essa aula extraordinária. É o caso da atriz Carolina Dickmann. Todo mundo sabe o que está acontecendo, está em todos os grandes sites e aconteceu o seguinte, estão suspeitando que um técnico, ao mexer no computador dela, roubou algumas fotos íntimas dela, depois tentou forçá-la a lhe dar R$10.000 sob pena dele divulgar essas fotos. Quando ela se recusou a dar esse dinheiro, ele divulgou essas fotos na internet e elas pegaram uma repercussão muito grande. Quais crimes que a gente poderia aplicar nessa situação? Quais crimes esse agente que pegou as fotos dela, seja esse técnico ou seja um hacker, cometeu? Infelizmente, o nosso Código Penal é muito antigo. Ele é da década de 40, do tempo da ditadura militar ainda. Ele vem sendo atualizado, mas ele não está. A atualização do Código Penal que o legislador faz, ela não segue a atualização comum. Então, ainda é muito difícil de você enquadrar crimes relacionados à internet ou crimes relacionados ao computador dentro do nosso Código Penal. Nós temos muita dificuldade em aplicar estelionato, por exemplo, que é um crime comum e feito em 1940, com a redação de 1940, aos crimes tipicamente digitais que nós temos hoje, várias formas de estelionato digitais. Mas voltando ao caso, não tem um crime específico para esse tipo de hacker, não tem um crime específico para quem invade o computador de uma pessoa ou o celular, como já aconteceu com outros artistas, e pega essas fotos íntimas. Mas nós podemos pegar esse crime que aconteceu e encaixar dentro de outros crimes que são tipificados no Código Penal, que também foram. Claro que seria interessante, e provavelmente com o novo Código Penal que está saindo, que esses crimes digitais eles viessem como crimes específicos, com uma titularidade específica no Código, uma maneira de você identificar e aplicar a pena de melhor forma. Você jogar nos outros crimes que já existem traz uma certa dificuldade por meio de prova, mas não deixa de estar correto. No caso presente, por exemplo, no caso que eu peguei de exemplo, que é o caso da atriz Carolina Dickmann. Primeiro, essas fotos eram íntimas e pertenciam a ela. Ela tirou, estavam dentro do computador dela. A foto, o direito de imagem, não deixa de ser uma propriedade, não deixa de ser um bem que pertencia a essa atriz. Então, a partir do momento que esse cara, seja o técnico ou seja o hacker, ele entrou no computador dela e sem a autorização dela se apoderou dessas fotografias, ele se apropriou, subtraiu uma coisa alheia, que era essa fotografia, móvel, que pode ser retirado através de um pendrive, um CD ou mandado por e-mail, para ele ou para outra pessoa. Então ele subtraiu para si ou para outra coisa alheia móvel. Logo, ele praticou furto, artigo 155 do Código Penal. Esse é o primeiro crime que ele cometeu. Só que não satisfeito em pegar essas fotos para si e talvez fazer divulgação, ele tentou obter uma vantagem ilícita através disso. Ele tentou chantagear essa atriz a lhe pagar supostamente R$10.000 sob pena de ele divulgar essas fotos na internet. Então ele falou o quê? Olha, eu estou com umas fotos suas, essas fotos são sensuais e são privadas, e eu vou divulgar essas fotos na internet para todo mundo ver se você não me der R$10.000. Então o que ele fez? Ele constrangeu alguém, no caso ela, Carolina, através de uma grave ameaça, que claro, para uma figura pública, a exposição à mídia de uma foto íntima é uma grave ameaça, é um problema muito grande. Então ele constrangeu alguém sob uma grave ameaça, com o intuito de obter uma vantagem ilícita, uma vantagem indevida. Então ele tentou extorquir a Carolina. Nós temos que ressaltar que ele tentou, porque esse crime não foi consumado, não teve a consumação, ele não teve o pagamento desse dinheiro. Apesar do que estão falando, eu vi uma reportagem hoje que eu não sei o nome do militar, mas foi o que inspirou o Capitão Nascimento. Ele participou de uma negociação até mesmo com o objetivo de fazer com que fosse feito um flagrante, de que fosse pago esse valor e esse valor pago configurasse a extorsão. Mas não houve. Ela não pagou e ela não pagando não ficou configurada completamente a extorsão. Então logo, já são dois crimes. Primeiro, o furto e segundo, a tentativa de extorsão. Ele tentou extorquir e não conseguiu. A pena do furto é reclusão de 1 a 4 anos e a possibilidade de multa. No caso específico, no meu entender,
ele pode ter a aplicação do furto qualificado, tanto com a possibilidade de se falar que teve um rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, se for um hacker, porque ele teve que fazer uma evasão, ele teve que invadir um firewall do computador, então ele teve que romper um obstáculo para pegar essa coisa, tanto como se pode concluir que teve o emprego de uma chave falsa. Chave falsa seria uma forma falsa de entrar no computador. Às vezes o computador tem uma senha e ele teve que burlar essa senha ou fazer uma senha falsa para poder entrar nesse computador. No caso presente, se tiver mais de 2 pessoas, também se aplica o furto qualificado. A pena do furto qualificado é reclusão de 2 a 8 anos e multa, é bem mais grave do que o furto simples. A pena da extorsão é reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então aí nós já temos um crime com pena de 2 a 8 anos e multa e outro crime com pena de 4 a 10 anos e multa, que pode ser aplicado nesses agentes que fizeram essa situação com a Carolina Dickmann. Só que além disso, o fato deles terem divulgado essas fotos na internet para o público-alvo, ele gera um constrangimento para essa pessoa pública. Aí nós temos 2 possibilidades. Nós temos a possibilidade de se aplicar também a difamação ou a injúria. Aí vai depender de um ponto. Por quê? Porque a difamação é você difamar alguém imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. Aí vai muito da atriz em questão. Se ela considera a divulgação dessas fotos ofensiva à sua reputação, o fato de todo mundo saber que ela tirava esse tipo de foto é ofensivo para a reputação dela, a gente tem a obrigação de aplicar a difamação, porque depende dela, tem que ser ofensivo para ela. Se ela não considerar ofensivo à reputação dela, a gente aplica a injúria, que é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Qualquer uma das possibilidades pode ser aplicada. Claro que a difamação é um pouco mais grave, detenção de 3 meses a 1 ano, e a injúria, detenção de 1 a 6 meses. Mas vai depender muito dela. Então, quais são os crimes que ocorreram nessa situação? Que foi a divulgação, sem autorização, de fotos que estavam no computador dessa atriz famosa. Ocorreu furto, na minha concepção, furto qualificado, que pode ser pelo emprego de chave falsa, dependendo da situação, ou pela ultrapassagem de obstáculo, dependendo da situação, e ou com concurso de agente, se tiver mais de uma pessoa envolvida. Além do furto, extorsão, e além da extorsão, a difamação ou a injúria, jamais os dois. Então, galera, eu espero ter esclarecido para vocês, da forma mais clara possível, como que realmente ocorreram crimes nessa situação. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo. Se vocês tiverem interesse, se inscrevam no canal, curtam e até a próxima.